Muito bem, Rafa. Eu adorei a sua visão aí de como você trata os colaboradores, né? É muito parecido com o que eu penso. Eu sempre comento que a gente está lidando com pessoas e pessoas têm histórias, têm origens, né? Têm tarefas dia a dia diferentes, né? Tem filho, pai doente, mãe doente. Verdade. Eu falo isso por mim mesmo, né? Acabei de passar aí por uma situação bem complexa com meu pai, que teve que fazer um transplante de rim. E meu pai lá em São Paulo e eu aqui em Brasília, e tendo que trabalhar, tendo que dar aula e pegar trânsito e com a cabeça lá. Então são situações bastante complicadas mesmo, se o gestor não tiver essa visão humana, né, com relação ao tratamento de pessoas que são humanos, fica realmente impossível conseguir trabalhar, né? E para você atingir esse grau de excelência que você tem hoje, né? Porque você sair de um faturamento de 80 mil anuais para 1 milhão é porque tem algum segredo aí, cara. Tem alguma coisa, né, que é diferente e que fez com que você crescesse dessa forma. Então, se você puder, claro, conte aí para as pessoas quais são esses segredos, né? Quais são as suas estratégias para engajar os seus colaboradores, como é que você estabelece essas metas de crescimento para que eles possam alcançar, é claro, né? Porque meta inalcançável não é meta, é utopia, né? Então conta aí um pouquinho dessas suas estratégias, claro que se você puder. Maravilha, Pedro. Com todo prazer eu compartilho sim, porque é algo que não precisa ficar guardado para nós, todos podem aplicar. E a maioria das estratégias que eu utilizo hoje eu fui aprendendo. Aprendendo com conteúdos gratuitos, em cursos, com acompanhamentos, como por exemplo do próprio Sebrae, que eu já tive, Que legal. e, enfim, e com os próprios colaboradores, ouvindo cada um deles. Então, antes de mais nada, eu queria fazer uma pergunta para você que está aqui nos assistindo. Se você fosse colaborador da sua empresa, qual motivação você teria para vestir a camisa da empresa e bater as metas que foram propostas? Além do seu salário, que obviamente você já receberia, qual motivação você teria para dar o seu a mais na sua empresa? O que a sua empresa ofereceria para você? Coloque-se no lugar hoje do colaborador. Pensou? Então, Pedro, essa pergunta eu faço porque eu já fui CLT. Uhum. Boa parte desses 23 anos eu já fui CLT. E o que faltava em mim era justamente uma motivação a mais para correr atrás, para bater as metas da empresa. Então o salário é o famoso combinado não sai caro. Ok. Então o salário, enfim, os compromissos que a CLT exige, tudo aquilo ali era pago em dias, estava ok. Contudo, eu não tinha uma motivação extra para querer bater as metas. Porque a meta não pode ser somente um benefício que a empresa ganha. Não é colocar mais somente dinheiro no caixa da empresa. Mas quando a gente está tratando de pessoas, eu sou empresário, mas eu sou uma pessoa. Uma pessoa que eu tenho sonhos, que eu tenho objetivos, que eu tenho desejos de viagens, de aquisição de bens materiais. Mas o meu colaborador também tem. O meu colaborador quer ter o seu primeiro carro, ele quer ter a sua casa própria. O meu colaborador ele quer fazer uma viagem com a família quando tiver de férias, sem se preocupar quando retornar das férias, estar com dívida porque não vai ter o salário no mês seguinte. Então, o que eu entendi em primeiro lugar? Que pessoas têm sentimentos, desejos e vontades. E todos nós somos movidos por algo que vai além do salário. Então, quais são, Pedro, as estratégias que eu utilizo aqui para motivar a minha equipe e que vai além do salário? Então, em primeiro lugar, nós temos aqui, olha só, uns cubos, tá? Posso mostrar aqui? Então, nós temos aí 3 cubos e é uma premiação muito simples que não pesa financeiramente aqui no nosso caixa. E fora que eu imagino também que deva estar já introduzido dentro da sua gestão, né? Exatamente. Não é uma coisa que você botou da tua cabeça e que Não. vai afetar o financeiro da tua empresa, né? Exatamente. Não é algo que vai causar grandes impactos. Por exemplo, esses 3 cubos, cada um representa uma premiação específica. Então, nós que trabalhamos com gastronomia, um dos maiores gargalos está aonde? No desperdício. Quantas vezes um funcionário seu, por uma imperícia,
vai queimar uma carne, vai queimar um molho, vai deixar uma massa passar do ponto e aquele produto vai para onde? Para o lixo. A CLT não permite que nós descontemos do nosso colaborador. Logo, o ônus do prejuízo fica conosco. Perfeito. Então, o que eu fiz aqui com eles? Quem não desperdiçar, e essa é uma meta coletiva. Ou seja, se dentro da produção não ocorrer desperdício, eles jogam esse dado aqui no início do mês. O que é que tem nesse dado? Recompensa financeira ou em produto. E aí temos também outro tipo de recompensa. Muitas das reclamações dos empresários. Ah, meu funcionário sempre chega atrasado. Pedro, aqui tem mais de um ano e 2 meses que nós não temos problema de funcionário chegando atrasado sequer 5 minutos. Eles chegam até antes, sempre. Hoje mesmo eu cheguei aqui uns 15 minutos antes e eles já estavam aqui. E aí, se não chega atrasado, joga mais um dado. Também com valor em dinheiro ou comida, enfim, outros benefícios. E aí nós temos um terceiro dado, que eles jogam, se não faltar a gente além do salário, então ele vai ter o benefício de ganhar o a mais. Então, em média, por mês aqui, eles, indo bem em todos os dados, jogando os 3, eles vão ter R$ 120 a mais no seu salário. Isso é pago junto com o salário deles. Ou seja, você investir R$ 120 a mais em um colaborador, para que você não perca, aqui eu trabalho com produtos caros. Você já imaginou uma perca aqui de... Eu utilizo aqui cerca de 300 quilos de camarão em um mês. Já pensou o valor financeiro de um prejuízo desse? Proteínas de carne, como o cupim, que chega aqui cerca de 100 quilos em uma semana. Já pensou queimar numa panela de pressão ali quando está cozinhando? Gente, isso aqui não é nada em vista dos benefícios que você vai ter. Uma falta de um colaborador, Pedro, hoje eu produzo cerca de R$ 3.000 a menos em um dia se um colaborador faltar. O que é R$ 120 em R$ 3.000? Um atraso gera desgaste, porque todos os outros vão entrar num ciclo vicioso de querer também chegar atrasado. Exato. Então, essa é uma das metas. Metas de vendas. Posso só fazer um complemento? Pode. Eu achei muito legal, porque tem hora que eu vejo você falando aí, Rafa, eu me vejo falando as mesmas coisas, né? Porque são assuntos que eu já trouxe aqui no canal, inclusive sobre metas. E uma das coisas que eu mais falo sobre meta é: para de querer colocar sua meta de venda. Não é só a venda, Exatamente. porque o faturamento bruto não significa ter margem de lucro. Exatamente. Quantos negócios que eu conheço que quanto mais fatura, inclusive maior o prejuízo, porque precificou errado, por uma série de fatores que não vem ao caso agora. Mas uma coisa que eu sempre comento é a importância das metas relacionadas à produtividade. Então, quando você faz uma meta para reduzir os atrasos, você está falando sobre produtividade. Se você está falando de produtividade, você está falando sobre aumento de margem, você está falando sobre aumento de eficiência. Né? Quando você coloca uma meta para redução de falta, você está falando sobre aumento da eficiência do seu trabalho. E a mais legal, que é uma das que eu mais falo, é a de redução de desperdício. Eu falo que tem 2 maneiras de você aumentar a margem de um restaurante. Ou tentando vender mais, aumentando o seu preço de venda, ou reduzindo o desperdício. Por que não colocar meta para redução de desperdício, se é, inclusive, mais barato trabalhar a redução do desperdício no seu negócio do que vender mais? Porque vender mais você tem o custo de marketing, de entrega, enquanto reduzir o desperdício é uma questão de trabalho e de capacitação. Verdade. Né? Muito legal, cara. Adorei os 3 dados aqui. E olha aí, tá aí uma dica, uma prática. Copia aí no teu negócio. Né? Pode copiar do jeitinho que tá aqui que vai funcionar. E é assim que eles fazem, Pedro. Chega o dia, todo o primeiro dia útil, eles vão jogar o dado, cada um deles cumpriram todas as metas. Lembrando que 2 metas dessas são individuais e a do desperdício é coletivo. Ou seja, um policia o outro e cobra. Olha, não desperdiça, porque senão todos nós vamos perder essa meta. Então eles chegam lá no dia e jogam os dados e o que cair lá no chão, os valores, e aí, ali deu R$ 40, aqui uma Ganhei coxinha. 60 conto e mais 2 coxinhas, pessoal. Hoje meu almoço está garantido e a gasolina também. Maravilha. Então, são esses benefícios que ajudam a equipe a estar engajada. E aí você estava falando das metas de venda. E como é que você estabelece as metas de venda? Bom,
A meta de venda, ela precisa ser uma meta smart. Basicamente, é uma meta que precisa ser alcançável, né, tangível, que seja possível. Então, não adianta, por exemplo, eu ter um faturamento lá na época de R$ 6.000 ao mês e eu falar, não, esse mês eu quero vender 20 mil. Eu não tenho capacidade operacional, não tenho condições de entregar, eu não tenho recurso para fazer um bom estoque, então eu não vou fazer uma meta sair de 6 para 20. Hoje você, por exemplo, vende aí no seu estabelecimento 10 mil por mês. Então já aumenta aí, coloca uma meta de 10%, no próximo mês 11%. Conseguiu, conquistou 11%, meta nunca fica a mesma quando se bate nem volta para trás. Você sempre vai progredir. Perfeito. E vai adiante. Coloca agora de 15%, mais 20% nas vendas. Aproveite as datas sazonais, né, que tem Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, que são ótimas oportunidades para que sua equipe venha também bater meta. Mas também volta a questão da equipe. A sua equipe precisa estar motivada e ela precisa saber que também ela vai ganhar com aquilo ali. Gente, um elogio é legal, um bombom é legal, mas eu vou te falar, todos nós, gente, precisamos. Nós vivemos em um mundo capitalista, então a gente precisa de dinheiro. Eu não tenho como eu pagar boleto com um bombom, nem com a mensagem no WhatsApp de muito obrigado. Isso é legal, mas o que faz diferença é dinheiro no bolso. Você está empreendendo porque você quer dinheiro no bolso. Exatamente. O seu funcionário bate na porta da sua empresa pedindo uma vaga de emprego, e ele não vai ser hipócrita dizer que só o salário dele é mais do que o suficiente. Não, ele entrou hoje recebendo o mínimo, mas ele quer, por exemplo, no mês passado nós promovemos, aqui nós temos um programa de promoção, de crescimento na empresa, todos eles crescem, e, por exemplo, a nossa salgadeira, né, a Kátia era auxiliar de produção, e em setembro foi promovida a salgadeira, então foi R$500 de aumento. Então nós temos aqui o entendimento de que pessoas também precisam de recurso financeiro. Hoje aqui em nossa empresa, nós dividimos 1% do faturamento do mês com todos eles quando eles batem a meta. Isso vai da sua realidade. Você pode dar 0,5%, 0,1%, pode estipular um valor fixo. Olha, gente, aqui eu tenho um estabelecimento pequeno. Se a gente bater a meta esse mês, eu vou te dar R$50 a mais. Gente, 50 é mais do que zero. Se você consegue dar R$100 a mais, aqui eu estou dando uma demonstração de como eu faço na minha empresa. Só que lá atrás, Pedro, não foi assim, porque eu ainda não tinha condições, mas eu fui buscando meios de repente, dar uma folga. Então, as primeiras metas que nós conseguimos aqui não foi nem em recurso financeiro, mas foi com folga. Então, olha, se a gente bater a meta de vendas, segunda-feira todo mundo ganha uma folga. Então, você crie uma meta da qual seja alcançável para a sua empresa, seguindo esse exemplo que eu já dei aqui. Se você vende aí 10 mil, 5 mil, começa com uma meta de 10%, faça uma reunião com a sua equipe para que todos eles estejam engajados. Se a sua equipe é você e só mais um funcionário, então você vai combinar com esse funcionário, olha só, eu vou aqui correr atrás de mais clientes, vou fazer ações para alcançar esses clientes, e você que me ajuda aí na produção, porque tem muito disso, né? Uma confeiteira que é só ela e tem um auxiliar, né? E você fala, mas eu não tenho uma confeiteira-chefe, um salgadeiro, é só um auxiliar. Não é só um auxiliar. Deixa esse auxiliar ficar uma semana sem ir para sua loja para ver se não vai fazer diferença. Exatamente. Tá? Então, faça uma reunião, engaje, se é você, o seu esposo, a sua esposa, faça uma reunião entre vocês, engaje e corram atrás dessa meta com estratégias, não é? Esse não é o ponto agora que nós vamos falar sobre estratégia, mas você use estratégias para que se alcance essa meta e cumpra com a sua palavra. Bateu a meta no final do mês? Cumpra. Você garantiu que se batesse a meta lá era 11 mil esse mês, você ia dar R$50 lá para o seu colaborador a mais, junto do pagamento dele, cumpra e dê os R$50. Nada de jeitinho brasileiro, de dizer que não era bem assim, negativo. Se você está dizendo que vai ser 1% de comissão sobre toda a venda, então 1% de 10 mil, você já tem ali R$100. Vá lá e dê os R$100 para o seu colaborador. Isso vai motivar, porque no mês seguinte, eles mesmos querem, sabe o quê? Aumentar a meta. É, isso aí. Porque eles sabem que quando aumentar a meta, eles vão ganhar mais recurso financeiro com isso. Já começa o mês perguntando qual é a meta do mês. Qual é a meta do mês. Exatamente. Além disso, eu citei aqui as metas financeiras, mas nós temos também, como por exemplo, as folgas continuam. Então nós tivemos agora, batemos a meta no mês de setembro e eu fiz um desafio para eles. Falei, olha, se vocês baterem a meta do mês antecipadamente, ou seja, antes do dia 30,
vocês, além de ter o benefício do recurso financeiro, vocês vão ter uma folga na segunda-feira, que era dia 30, o último dia útil de setembro. Então, segunda-feira já é mais parado mesmo. Vocês vão ganhar uma folga e vão almoçar comigo, com tudo pago. Então, vocês vão acompanhar no Instagram, que tem lá o momento lá da nossa saída, que nós fomos para um restaurante, comemos lá picanha, comeram sobremesa e foi tudo maravilhoso. Folgamos na segunda-feira, dia 30, e saímos para almoçar. Por que eu propus isso para eles? Porque eu queria estrategicamente alcançar a minha meta antes do dia 30, ou seja, 4 dias antes. No dia 26 a meta foi batida, só que eu tive mais 4 dias para aumentar essa meta. Logo, aumentou o 1% deles, proporcionalmente, e o valor que eu paguei lá na segunda-feira foi alcançado nos 4 dias em diante. Então, são estratégias que você vai de acordo com as suas condições. Lá atrás eu não conseguia fazer tudo isso. Hoje eu consigo porque aqui eu já tenho uma previsão de entrada, um recurso, uma margem de lucro maior que me possibilita entregar mais para os meus colaboradores. Então, você precisa ser o primeiro, Pedro, a estar engajado, a confiar. Aqui eu tenho um ritual. Chega no final do mês, faltam ali 10 mil para bater meta. Eu sento na mesa do escritório, sento com o vendedor também, a gente começa a loucamente entrar em contato com os clientes para bater meta. E cada venda, aqui eu tenho um ritual, o meu escritório fica ali ao lado da cozinha. Então todos eles já ouvem. Tem ali 2 dias para bater a meta, ainda está difícil tudo, eu vou lá e dou um tapa na mesa. Cada tapa que eu dou na mesa é um sinal de que tem gente que pode usar um sino, né? Tem uma corneta, mas aqui para motivar a equipe. Porque se você for aquele líder murcho, xoxo, capenga, que fica, sabe, se escorando, cara de preocupado, você tem que ter energia, você tem que estar, sabe, vamos equipe, vamos fazer, cai para dentro. Aqui, quando tá pegando, eu vejo que o volume de encomenda tá grande, não tem problema não. Eu boto minha touca, boto um avental, vou ali, ajudo a galera, vamos guardar no freezer, vamos te ajudar para ir para entrega, eu tiro etiquetas, colo etiqueta. Então você precisa ser aquele líder que motiva a sua equipe. E novamente, o Pedro falou uma coisa aqui para finalizar, Pedro. Lá atrás você falou que muitos dos problemas que você tem com seus funcionários estão na liderança. E justamente na liderança. Por exemplo, como que você quer crescer uma empresa? Eu vejo hoje, Pedro, muitos empreendedores com medo de entregar, por exemplo, receita para um colaborador e ter medo dele aprender e ser melhor do que ele e, de repente, pedir conta e abrir, sei lá, uma confeitaria. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que eu descobri nesses anos empreendendo, e principalmente nesses 4 últimos anos? De que a gente vai encontrar pessoas que são melhores do que nós. Pedro, eu crio todo o cardápio aqui da empresa, mas quando ele vai para a produção, ele fica muito melhor do que a minha criação. Hoje eu tenho meu chefe de produção, que é o Daniel, que opera muito melhor as máquinas do que eu. O processo de produção, ele mudou totalmente do que era o original. E hoje eu vou ficar com aquele orgulho bobo, com aquele ego de que o meu funcionário hoje faz melhor do que eu. Gente, hoje eu sou melhor em outra área. É isso aí. Hoje eu sou melhor no comercial. Apesar de eu ser o chefe de cozinha, formado, experiente, eu entendi que eu tenho a minha equipe como melhor. Então invista nos seus colaboradores, porque eles são a máquina que vão operar e fazer você crescer. Muito bom. E só para a gente fechar esse papo aqui sobre metas e tudo mais, obviamente que o Rafael não começou a colocar meta da cabeça dele, ele muito provavelmente fez toda uma série de estudos, de análises, para encaixar cada uma dessas metas, né, ou cada uma dessas possibilidades de aumento de faturamento por parte dos funcionários dentro do dia a dia da gestão dele, tá? Então você aí, se for começar a estabelecer metas tanto para redução de desperdício, atrasos ou para vendas, é importante que você faça isso de forma planejada para não acontecer o que o Rafa comentou agora há pouco aqui. De repente os seus colaboradores eles batem a meta e você não consegue pagar aquilo que prometeu e aí fica inventando desculpa. Ao invés de gerar engajamento, gera o contrário, né? Gera o desengajamento. Então planeje isso com muito cuidado. Estabelecer metas não é uma coisa que você faz de uma hora para outra, você precisa começar gradativamente encaixando isso dentro da sua gestão e das suas possibilidades.